Você já parou para perceber como boa parte do nosso sofrimento vem do fato da gente querer que as coisas sejam de um modo, quando na verdade elas são de outro? Segundo a filosofia budista, essa é a raiz do nosso sofrimento. A gente desejar que a realidade corresponda às nossas expectativas. Todo o nosso sofrimento vem da nossa não correspondência das expectativas que nós criamos sobre nós mesmos. Você já parou para pensar como boa parte do nosso sofrimento vem do fato da gente querer que as coisas sejam diferentes do que elas realmente são? E como a ansiedade é fruto da gente esperar por um futuro que torne diferente o que é agora? Ou uma loucura ainda maior, querer que o passado seja diferente do que já foi. Essa é uma questão que aflige e afligiu homens e mulheres de todos os tempos, lugares e épocas. Mas os estoicos chegaram a um conceito bem interessante para lidar com esse problema. Um hack dos estoicos para a felicidade. Hoje a gente vai falar sobre amor fati, o conceito dos estoicos para você ser feliz em qualquer situação. Mas antes da gente entrar nesse tema, se inscreve aqui no canal, liga o sininho para que a gente possa continuar trocando. Existe uma imagem dentro da filosofia budista chamada de roda da vida. Nessa imagem estão presentes todas as etapas da jornada humana, toda a experiência cíclica que a gente vive. Na parte de cima da roda estão as experiências favoráveis, o reino dos deuses, onde a gente tem tudo o que a gente precisa, quando as coisas estão indo bem, quando a gente possui riqueza, reconhecimento, fama. E na parte de baixo, no reino dos infernos e dos seres carentes, estão as etapas da vida que a gente não quer viver. Aqueles momentos de sofrimento, os obstáculos, os roubos, as intempéries. E esse é o movimento da roda da vida. E a gente tenta refrear essa roda quando a gente está por cima, para que a gente viva mais tempo na abundância, e tenta acelerar a roda quando a gente está passando pelos momentos de dificuldade, de perrengue mesmo. Ou seja, a gente gera um apego às experiências que a gente considera positivas, enquanto a gente tem aversão àquilo que a gente julga sendo negativo. Mas o problema é que não tem como a gente parar a roda da vida, ela é um movimento constante, onde a gente sempre vai ter altos e baixos. E se você observar um eletrograma, se a vida não tem altos e baixos, significa que você está morto. Ao perceber isso, os estoicos chegaram a um conceito muito interessante, o amor fati, a aceitação do próprio destino. Compreender que tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte da vida. Eu tenho o costume de dizer que a vida é sempre bela, mas nem sempre é feliz, e que a tristeza faz parte da beleza da vida. Amor fati significa amor ao próprio destino, fatum, fatum, fado, fatalidade, destino. Então amor fati seria você amar, seja lá o que a vida te trouxer, e usar isso como combustível para se tornar uma pessoa melhor. Amor fati é entender que não importa o que acontece, se você aceitar, tudo vai ficar bem. Nietzsche também falava sobre isso. Ele dizia que amor fati é quando você não deseja que nada se altere, nem no passado, nem no futuro e nem em toda a eternidade. Aceitar aquilo que se é tal como se apresenta, sem mudar uma vírgula dessa história. Porque a nossa mente é muito controladora, ela acha que sabe o melhor resultado das coisas. Mas quantas experiências a gente já viveu e achando que teria um resultado negativo, e aquele resultado negativo, no final das contas, se mostrou como sendo uma grande bênção. No meu caso, por exemplo, ser roubado 7 vezes pelo mundo foi o que me permitiu conhecer Sua Santidade o Dalai Lama, viver grandes experiências, encontrar com grandes mestres e ter história para escrever o meu livro. Foi justamente viver todas essas situações adversas que a princípio eu não teria interesse nenhum de viver, que me permite estar aqui agora falando para você. Inclusive, amor fati é um dos conceitos que a gente estuda na Escola do Fluxo, na nossa obra sobre estoicismo. Amor fati significa você aceitar tanto as dores quanto a alegria de maneira equânime, sem julgar como sendo bom ou ruim. Sêneca, que foi o último filósofo que a gente estudou no grupo de estudos da Escola do Fluxo, foi um cara que vivenciou na própria pele amor fati. Sêneca foi um dos caras mais poderosos de Roma, ele viveu na mesma época que Jesus, embora nunca tenha conhecido Jesus, conheceu o apóstolo Paulo, e ele viveu uma vida de extremos. Ele foi da riqueza à pobreza, foi um dos homens mais famosos de Roma, depois foi condenado ao exílio, ele era um dos homens mais poderosos também, ocupava o cargo de cônsul, foi conselheiro de 3 imperadores e depois foi condenado por 2 desses imperadores à morte. De um ele escapou, do outro não.
E um cara que teve a oportunidade de viver ambas as faces da vida tem muito a nos ensinar. Sêneca, lendo a obra dele, Da Tranquilidade da Alma, você vê que ele fala muito sobre aceitar o que a vida te traz. Compreender que a gente, quando veio a esse mundo, assinou um contrato com as tragédias, com as tristezas, com as intempéries e também com as alegrias, com as conquistas, com os aspectos belos e positivos da vida. Mas não adianta querer viver a vida pela metade. A gente sabia muito bem onde é que a gente estava se metendo quando a gente decidiu descer até aqui. É como descer para o play e não querer brincar. Você topou a brincadeira, você aceitou as regras. Então dança com a vida. Isso é amor fati. O verdadeiro sábio, ele caminha pela vida sem medo e não tem medo nem de perder a si próprio. Ele compreende que essa vida nos foi dada de empréstimo, então que a gente faça bom uso dela e que quando ela nos for tomada, a gente agradeça por aquilo que viveu e devolva ela um pouquinho melhor, sem jamais fugir do destino, porque não tem como a gente fugir da vida. As tragédias, a doença, a morte, a pobreza, a miséria, nada disso é novidade pra gente. Os nossos antepassados viveram isso, as pessoas vivem isso, e uma vez que eu tomo consciência de que essa é uma possibilidade real, eu me torno mais preparado para receber esses obstáculos quando eles chegarem e não me pegarem de surpresa. Se os grandes sábios da humanidade, como Sócrates, como Sêneca, como Jesus, sofreram grandes tragédias, foram condenados à morte, à miséria, à pobreza, à humilhação, imagina a gente, né? Imagina eu que sou um Zé Ninguém, como é que eu posso imaginar que eu posso não estar sujeito a essas coisas? É claro que eu tô. E uma vez que eu entendo que isso faz parte da vida, se torna muito mais fácil, muito menos dolorido. Amor fati, no final das contas, é isso. Aceita que dói menos. Porque a gente vive um sofrimento muito maior do que realmente se apresenta. Existe o sofrimento em si, da situação, da dor, do obstáculo que a gente está enfrentando, e existe o sofrimento amplificado por nós mesmos. Quando a gente olha para esse sofrimento, a gente sofre posteriormente, né, relembrando, por que isso aconteceu comigo? Que coisa chata, eu não gostaria que tivessem me roubado, eu não gostaria que tivessem falado comigo daquela forma, e você fica revivendo, mastigando aquele sentimento. E o sentimento anterior ao acontecimento, quando você, por medo de que aconteça uma situação adversa, você fica sofrendo. Meu Deus, puta que pariu, e se acontecer isso? E se der tudo errado? E se eu ficar pobre? E se faltar dinheiro? E se eu passar vergonha? Então existe o sofrimento em si da situação, da dor de você viver aquele momento adverso, e existe esse outro sofrimento que é muito maior, causado pela ansiedade, pelo remorso, pelas lembranças negativas. E amor fati é, cara, eu aceito a dor, eu uso ela como combustível e eu me torno alguém melhor. Eu gosto muito daquela frase de Sartre: não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz de você. É sobre isso no final das contas. Eu não tenho controle sobre o que o mundo, o que a vida vai trazer até mim, mas eu tenho controle sobre como eu vou responder. Dessa forma, amor fati não significa de maneira nenhuma você se resignar perante o destino. A aceitação do próprio destino não significa não fazer nada, não é passividade. Significa você aceitar a realidade tal como ela se apresenta. E a partir disso, você fazer boas escolhas. Afinal de contas, para eu lidar, para eu resolver um problema, eu preciso admitir que ele existe e ver ele como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. A partir disso, sim, eu posso ter uma atitude sóbria perante a vida. Amor fati é reconhecer o próprio tamanho, entender que a gente não tem controle absoluto sobre aquilo que a vida irá nos trazer. Então, dessa forma tá tudo bem, me cumpre tão somente fazer o meu papel acontecer. Amor fati mostra que não existe nada de errado, tudo está acontecendo como deveria acontecer. E uma vez que não há nada de errado, não tem por que eu me preocupar. Então, daí finalmente a gente pode relaxar e gozar a vida tal como ela é. Sabe quando você se relaciona com uma pessoa e você fica querendo mudar ela, querendo que ela seja diferente, e aí você sofre e faz ela sofrer porque você está se relacionando com uma ilusão? Assim também é com a vida. A gente se relaciona com a vida, nós somos parte da vida e a gente fica desejando que ela seja diferente do que como ela realmente é. E aí se torna uma relação triste, uma relação precária. Agora, quando eu olho para a vida, quando eu reconheço a beleza, mesmo nas suas imperfeições, mesmo nos seus obstáculos, mesmo naquilo que me traz sofrimento, eu passo a admirar a vida, ser um verdadeiro apaixonado. Isso é amor fati, amar a vida tal como ela é, amar o próprio destino. E mais do que isso é honrar a vida.
Eu gosto muito da comparação entre Shiva Nataraja e Atlas. Atlas, na mitologia grega, aquele que carrega o mundo sobre as costas. Inclusive, a nossa última vértebra, que sustenta a nossa cabeça, é chamada de Atlas, né? Porque ela sustenta o nosso mundo. E para Atlas, o mundo ou a vida é um peso, é um fardo. Ele é condenado a carregar o mundo nas costas. Já Shiva Nataraja, ele está dançando em cima do mundo. Para ele, a vida é uma dança. Isso é amor fati. Para que eu possa dançar com a vida, eu preciso ouvir qual é o ritmo que ela está ditando naquele momento. Senão os nossos passos naturalmente vão soar descompassados. E uma vez que eu escuto a música da vida, e o DJ lá em cima ele é bem imprevisível, eu posso fluir. Amor fati é dançar com a vida ao invés de carregar a vida nas costas. É se permitir ser levado. Abrace o seu destino, seja ele qual for. Alegre-se com a chuva e com o sol na mesma proporção. Alegre-se quando é o dia da caça e alegre-se também quando é o dia do caçador. Estudar esses conceitos e aprender como incorporar eles na nossa vida traz muita leveza, traz muita alívio para o nosso sofrimento, traz uma direção para a gente saber como caminhar de maneira segura. E essa é a proposta do grupo de estudos filosóficos na Escola do Fluxo e da Escola do Fluxo como um todo, sem tentar bater de frente com a vida, mas fluir como ela se apresenta. Muito em breve nós estamos abrindo as inscrições para a Escola do Fluxo novamente, para as novas turmas. A gente está hoje com 200 alunos e lá vocês vão ter aulas com o Caduca Saúde, Breathwork, sessões curativas de exercícios respiratórios, meditação, círculos de cura masculinos, círculos do sagrado feminino e o grupo de estudos filosóficos. As inscrições vão abrir só em julho, mas a gente já está deixando uma lista de espera para quem tiver interesse em participar e conseguir as primeiras vagas, porque da outra vez se esgotou muito rápido. Talvez esse seja um grande presente que o destino está te trazendo nesse momento. Talvez amanhã o destino te roube essa oportunidade, mas independentemente do que se apresente, amor fati, aceite a vida tal como ela se apresenta. Eu sou André Sem Fronteiras e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na sua frente. Talvez amanhã eu já não tenha, mas enquanto eu estou aqui, lembra de se inscrever no canal, ligar no sininho e comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você ou não. Deixa aqui o seu namastê. Om Tat Sat.